Fala, meu povo, vamos dar sequência aqui no estudo do direito administrativo, falando de intervenção do Estado na propriedade. Hoje a gente vai falar da intervenção comum, tá certo? A gente vai relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada, vamos responder aquelas questõezinhas da aula passada e aí a gente entra em desapropriação comum propriamente dita, tá bom? Então, pessoal, a gente viu na aula passada que a propriedade, ela é o direito, né, de usar, gozar e dispor de algo. Isso está no artigo 5º, inciso 22. O inciso 23 traz a função social da propriedade. Quando a gente mistura isso tudo com a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, a gente tem o fundamento da intervenção do Estado na propriedade. Isso tudo a gente já falou, não é? A gente viu também que a intervenção do Estado na propriedade pode ser restritiva ou supressiva. Ela vai ser restritiva quando ela condiciona o uso, ela limita o direito de propriedade, mas ela não aniquila esse direito, e ela vai ser supressiva quando ela mata o direito de propriedade no sentido de que algo que era sua propriedade passa a ser propriedade do poder público. Tá bom? A gente viu que dentre as intervenções restritivas nós temos a limitação administrativa, a servidão, requisição administrativa, ocupação temporária e tombamento, e vimos também que a única modalidade de intervenção supressiva é a desapropriação, que pode ser comum ou podem ser as desapropriações especiais, especial urbana e especial rural, que foi o tema da nossa última videoaula, tá bom? Tá, então chegamos nas questões, né? Questões que foram deixadas para estudo. A primeira delas, pessoal, é o que é expropriação. Expropriação, evidentemente, vai ser um negócio diferente de desapropriação. Enquanto na desapropriação você tem uma indenização, tá certo? Pode ser em dinheiro na desapropriação comum, ou títulos da dívida na desapropriação, nas desapropriações, meu Deus, eu gaguejei agora, misericórdia. Respira fundo e retoma. Então, como eu estava dizendo para vocês, na desapropriação você tem sempre uma indenização, tá certo? Se for desapropriação comum, é a famosa prévia e justa indenização em dinheiro. Se for a desapropriação especial urbana, título da dívida pública. E se for a desapropriação especial rural, título da dívida agrária. Tá, pessoal, expropriação é um negócio diferente. Expropriação, você perde a propriedade e você não recebe nada, você não é indenizado em nada, você não ganha nada, tá certo? Aqui no Brasil, os autores falam em desapropriação com fisco, desapropriação sanção e tal, para se referir à expropriação, tá certo? Isso vai acontecer basicamente em duas situações, né? Se o imóvel é utilizado para o cultivo de plantas psicotrópicas, né? Ou ele é destinado à exploração de trabalho escravo. Nesse caso, o proprietário, o titular do imóvel, ele vai perder esse imóvel, ele não vai receber nada, nenhuma indenização. O que ele ainda pode receber aí é cadeia, porque ele praticou crimes, né? Seja no cultivo de plantas psicotrópicas, seja na exploração, trabalho escravo. Então, isso que a doutrina chama, e alguns autores chamam de desapropriação com fisco, está errado, tá certo? Isso não é desapropriação, isso é expropriação, tá certo? Então, está totalmente errado. Então, recapitulando aqui, né? Se o imóvel é utilizado para o cultivo de plantas psicotrópicas, ou para a exploração de trabalho escravo, né? Redução de alguém à condição análoga de escravo, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Nesse caso, a expropriação. O sujeito vai perder e não vai receber indenização nenhuma, tá certo? Pois bem, então isso seria a expropriação. Demais questões, né, que nós deixamos na aula passada. Quem tem a competência na desapropriação especial urbana? Pessoal, na desapropriação especial urbana, só quem vai poder desapropriar é o município, tá certo? E atenção, é que eu estou falando na competência para praticar o ato, para realizar essa desapropriação. Só quem vai ter essa competência é o município, tá certo? Não estou falando em criar lei não, viu? É para praticar o ato, realizar. E na desapropriação especial rural, quem vai ter a competência é a União. Quem vai poder desapropriar é a União. Então, com isso, respondemos as questõezinhas que nós deixamos na aula passada. E aí, pessoal, vamos desconstruir agora, vamos desfazer agora alguns mitos, tá certo? Alguns equívocos em relação à desapropriação. Para isso, eu selecionei aqui duas charges para vocês. Primeira delas, né? A mulher está perguntando aí, Bezerra, cadê teu relógio? Aí ele fala, um pivete desapropriou ali na esquina. Tá errado.
Foi uma sacada até interessante, né? Não sei quem é o autor, não estou conseguindo ler. Mas enfim, foi inteligente, mas está tudo errado. Porque, primeiro, não é desapropriação aí, né? É expropriação, né? Já está misturando dois conceitos. E segundo, está nos induzindo a pensar que na desapropriação há sempre um roubo, é injusto, é algo errado. Tá, querido. Veja, alguém tomar teu relógio, eu concordo que é um crime, isso deve ser punido na forma da lei, tudo certo. Mas assim, uma desapropriação não tem nada a ver com crime. A desapropriação está prevista na Constituição, está prevista na lei, e eu vou além. Ela é um sinal do nosso processo civilizatório. Desapropriação é um negócio que significa avanço civilizatório. Porque lá na Idade Média, tua propriedade era tomada e tu não recebia era nada. Tá certo? Bastava que o suzerano lá quisesse tomar e tu tava lascado, tá bom? Agora não, tu tem a garantia da prévia e justa indenização em dinheiro. Então, não tem violência nenhuma na desapropriação. Ah, Pablo, mas eu acho errado, eu não concordo com isso. Tá bom, querido, então você faz sabe o quê? Você deixa de viver em sociedade e procura uma ilhazinha deserta para você, vai ser o náufrago lá, vai fazer cosplay do Tom Hanks lá, tá certo? Por quê? Porque se você vive em sociedade, o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Aí tu imagina a seguinte situação, né? Sei lá, um município quer fazer um hospital público. E você tem um terreno no centro, ótima localização, já tem até um imóvel lá que é perfeito para funcionar o hospital. Já imaginou se o município dissesse, cara, me vende, por favor? Você dissesse, vendo não. Tá certo? O povo que morra, tá certo? Eles que se lasquem, eu não vou vender. Tá errado, né? Não tem condições. Então, para isso existe a desapropriação, para que esse bem, esse imóvel, possa ficar a serviço da coletividade, mas você não tenha prejuízo, você seja indenizado, receba a prévia e justa indenização em dinheiro. Diretamente relacionada à crítica que eu tenho a essa charge, mas deixando claro, não é uma crítica ao autor da charge, eu achei a sacada inteligente, tá certo? Brinca com a questão do poder público, com a segurança pública, essa coisa toda, mas tá errado, né? Convenhamos que tá errado. Diretamente relacionado a essa coisa do valor, da desapropriação, se é justo, se é injusto, tem a segunda charge. E essa aqui nos é muito útil porque ela ajuda a desfazer um preconceito. Você sempre pensa, mas na desapropriação sempre pagam pouco, pagam uma miséria, uma coisa injusta. Não, querido, você está errado. É muito comum no Brasil haver a desapropriação por um valor acima do valor de mercado. Basta que você tenha lá uma certa amizade, uma certa cumplicidade com quem está desapropriando. Basta que você seja, sei lá, um correligionário do chefe do executivo, alguma coisa nesse sentido, que você acaba sendo beneficiado. Estou defendendo isso? Não, isso é errado, tá certo? Isso é patrimonialismo, é prostituição do público pelo privado, tá certo? Isso deveria ser punido severamente. Mas acontece. Poxa, Pablo, eu nunca ouvi dizer. Por que será, né, querido? Se alguém tem o seu bem desapropriado por um valor muito acima do valor de mercado, você acha que ele vai reclamar? Você acha que ele vai te contar? Não. Aí você só fica sabendo quando acontece uma desapropriação abaixo do valor de mercado. E aí você acha que é injusto, acha que é uma coisa errada que não deveria existir. Por quê? Porque você não sabe de todas as desapropriações que acontecem. Então, agora você está sabendo. Esse negócio aí da charge é muito mais comum do que você imagina. Viu? Tá. Certo, vamos dar sequência, portanto. Então, esqueçam esse mito, tá certo? O valor é sempre um valor baixo, não sei o quê. Não é, não. As desapropriações que você ouve falar é que são, né? Porque quando é um valor baixo, aí eu vou reclamar, vou falar para todo mundo, e aí você ouve dizer, você fica sabendo, né? Mas tem muitas outras que você nem ouve falar, nem sonha que acontecem, tá bom? Certo, dando sequência. Desapropriação comum, pessoal. Base normativa dela, Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 5º, né? Bem básico ali, bem claro ali pra gente. E Decreto-Lei 3.365 de 1941 e a Lei 4.132 de 1962. Lembrando que o Decreto-Lei era uma figura que existia no direito brasileiro, tá certo? Não existe mais. Só que os decretos-leis que foram editados antes da Constituição de 88 e que, enfim, foram recepcionados, né, são compatíveis com a atual Constituição, eles foram recepcionados. Esse aí, especificamente, foi recepcionado como lei ordinária, tá bom? Então, esses são os 3 instrumentos normativos que nós vamos trabalhar.
Certo, dando sequência aqui, bom danado. Desapropriação comum, portanto, artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, que são aqueles casos que a gente já viu da desapropriação especial urbana e especial rural, certo? Então, pessoal, é assim que o negócio funciona, essa é a base normativa. Tá. Vamos dar sequência, portanto. Cadê o negócio aqui para passar? Pronto, desculpa, me perdi aqui, tá bom? Meu Deus, vou ter que editar esse vídeo todo, né? Então vamos dar sequência, né? Desapropriação comum, pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar são as competências na desapropriação comum, porque aqui e acolá cai alguma casca de banana sobre isso, tá certo? A competência para legislar sobre desapropriação. Criar a lei de desapropriação é privativa da União, está lá no artigo 22, inciso 2, tá certo? A competência para desapropriar na forma da lei é do município, Estado, Distrito Federal e União. Então, na desapropriação comum, tanto o município, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, quanto a União poderão desapropriar. É como se dissesse assim, Pablo, quem é que pode fazer a lei? Só eu, só a União. Agora, uma vez que eu fiz a lei, uma vez que a lei está pronta, você pode desapropriar na forma dessa lei, tá certo? Então é assim que funciona. Dando sequência. Tá, desapropriação comum. A desapropriação comum, pessoal, ela vai ter duas fases, né? A fase declaratória e a fase executória, tá certo? Então tem uma fase de declaração de utilidade pública, necessidade pública, interesse social, e tem uma fase de execução, que é quando a coisa é tocada mesmo, quando a desapropriação de fato é realizada, tá certo? A fase declaratória, ela vai se dar com base na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. E aqui, invariavelmente, né, quando a aula é presencial, o pessoal sempre pergunta, Pablo, o que é isso? Qual a diferença de uma para outra? Como é que isso funciona? Tá, vamos lá. Pessoal, a necessidade pública, né, ela está prevista na Constituição e ela a gente entende que vai acontecer quando há uma situação de urgência, tá certo? Então tem uma situação de urgência, tem um problema, sei lá, uma pandemia, uma coisa assim, e a melhor solução, né, a melhor forma que a gente tem de contornar essa situação de urgência é a transferência de bens particulares para o domínio do poder público, tá bom? Claro, com mediante prévia, justa indenização em dinheiro, tudo certinho, tudo tranquilo, tá bom? Então isso é a necessidade pública, tem uma urgência, tá certo? Na utilidade pública, a gente tem uma situação um pouco diferente. Aqui ela está prevista na Constituição e está prevista também no Decreto-Lei 3.365, que é de 1941, né? 41? Então, o que é a utilidade pública? Na utilidade pública, pessoal, é quando é conveniente passar a propriedade privada para a administração pública, tá certo? Não há uma urgência, não há nada imprescindível, necessário que a gente tenha que fazer para ontem. Não, apenas é oportuno e é vantajoso, né, para o interesse público que essa propriedade que é particular se torne um bem público. O próprio Decreto-Lei, né, 3.361, vai prever no seu artigo 5º algumas situações, né, que configuram a utilidade pública, né? O Decreto-Lei vai falar, por exemplo, na segurança nacional, defesa do Estado, né? Criação e melhoramento de espaços, de centros para a população, seu abastecimento regular e tal. Então, assim, é bom fazer uma avenida aqui, uma duplicação de uma rua já existente, essas coisas. Então, assim, segurança nacional, né? Defesa do Estado, já falei. Que mais? Exploração, conservação de serviço público, assistência pública, obras de higiene, né? Abertura, conservação de vias, expansão de vias, essa coisa toda. Funcionamento de meio de transporte, tudo isso, né, é utilidade pública. Sei lá, preservação e conservação de bens de valor histórico, artístico, etc. Então, tudo isso é considerado utilidade pública, tá certo? Na forma do decreto-lei. Interesse social, pessoal, já vai se referir àquelas situações em que a gente tem meio que uma ideia de justiça social por trás, tá certo? Então, quando a gente desapropria, porque a gente está buscando, né,
melhorar a nossa vida em sociedade, reduzir as desigualdades sociais, produzir uma sociedade menos arestosa, tá certo? Mais justa, aí a gente está falando em interesse social. O interesse social, portanto, pessoal, vai se referir a essa perspectiva, né, de promoção de uma justiça social. A Lei 4.132 de 1962, ela vai trazer no artigo 2º, né, as situações, algumas situações, pelo menos, que configuram o interesse social. Então vai ter, por exemplo, aproveitamento de um bem improdutivo ou que é explorado de forma inadequada com as necessidades de habitação, de trabalho, etc. Construção de casas populares, né, um ótimo exemplo, está lá na lei também. Manutenção de poceiros em terrenos urbanos, utilização de áreas para o desenvolvimento de atividades turísticas e tal. Então, são situações que vão estar relacionadas, né, ao interesse social nos termos da própria lei. A lei vai trazer aí uma série de situações e outras também, né, previstas em outras leis ou que se enquadrem, enfim, poderiam ser justificadas como interesse social. Tá, dando sequência. Quem é que pode, né, declarar desapropriação comum? Quem é que pode atuar na fase declaratória? Aqui, pessoal, é o famoso medo, né? Município, Estado, Distrito Federal e União. Então, os 4 entes federativos podem atuar nessa fase, tá bom? Isso pode ser feito por lei, tá certo? Desde que seja uma lei de efeitos concretos, ou pode ser feito por decreto, que a gente sabe que é um ato administrativo, né, que tem um caráter normativo. Até se parece um pouco com a lei, né, o decreto, vem lá os artigozinhos, tudo certinho, se assemelha muitas vezes à lei. Então, mas aqui não é o decreto-lei não, que a gente falou lá no começo, tá certo? É um decreto, o ato administrativo. Tá bom, então pode ser uma lei de efeitos concretos ou pode ser um decreto. A partir do momento em que houve a declaração, em que foi realizada, que se iniciou a fase declaratória, né, o poder público já pode penetrar no bem. O que é que eu quero dizer com penetrar no bem, pessoal? Pode medir, pode avaliar, pode verificar lá dimensões do bem, fazer todas as medições e a avaliação, né, do valor e, sobretudo, poderá fixar o estado do bem. Então vai ficar registrado, né, o que é que existe naquele bem. Ah, é só um terreno. É um terreno e tem, sei lá, uma casa de taipa lá, tem uma palhoça, tem um prédio, né? Então vai ser definido a fixação do estado do bem. Por quê? Porque a partir daí, pessoal, qualquer melhoria posterior, qualquer benfeitoria posterior, em regra não vai ser indenizada, tá certo? Então, sei lá, foi declarado, né, um interesse social no seu terreno. Eu vou, beleza, eu vou fazer um prédio agora, eu vou ficar rico com a indenização. Não. A partir do momento em que foi fixado o estado do bem, qualquer melhoria posterior não será indenizada. Tá certo? Isso vai ter só 2 exceções. Primeira, se for uma benfeitoria necessária, né, qualquer que seja ela, que é para a própria conservação do bem, ou se for uma benfeitoria útil, né, desde que devidamente autorizada pelo poder público. Então, se você quer fazer, sei lá, um prédio lá, você tem que pedir autorização ao poder público. Se o poder público te autorizar formalmente, aí você pode construir e vai ser indenizado. Tá bom. Então, isso é a fase declaratória, né? Com isso a gente está entendendo como é que funciona a fase declaratória. Tá, Pablo, uma vez que foi declarada aí a utilidade pública, o interesse social, necessidade pública, tem prazo para levar esse negócio adiante? Tem. O prazo para executar, pessoal, é de 5 anos nas hipóteses de necessidade pública ou de utilidade pública, tá certo? 5 anos. E, se for por interesse social, vai ser de 2 anos. Então, o poder público decretou, né, o interesse social, a utilidade pública ou a necessidade pública nesse imóvel, né, tá lá o decreto, ele tem 5 ou 2 anos, dependendo da situação, para promover a desapropriação, para de fato levar a desapropriação adiante. E aí você fica lá esperando. Passado esse período, é possível o novo decreto? E aqui eu vou colocar uma situação aqui brincando com vocês, né? Imagina que eu me elejo, sei lá, prefeito, e você é meu adversário político. Aí eu entro com um decreto, né? É dito um decreto, interesse social na sua casa. Vou desapropriar, né? E aí você fica chateado lá.
poxa, ele fez isso, que danado, rapaz, como é que pode? Que injustiça, eu vou me candidatar na próxima eleição só para fazer a mesma coisa com a casa dele. Tá, eu fiz isso, tá certo? Esse ato administrativo, evidentemente, né, esse ato administrativo é nulo, né? Esse negócio não deveria existir, tá bom? Mas tá, imagina que eu fiz isso. Você vai ficar esperando para sempre? Não, se é interesse social, são 2 anos. Eu tenho 2 anos para promover essa desapropriação, para levar isso adiante. Se for necessidade de utilidade pública, o prazo é de 5 anos, tá certo? Se eu não fizer isso, né, se o poder público, aliás, não fizer isso, o decreto vai caducar, né? O decreto caducou. Aí eu, vou fazer outro decreto, vou sacanear. Não, aí existe um prazo de carência de 1 ano. Se o poder público deixa o decreto caducar, tá certo? Há um prazo de carência de 1 ano para um eventual novo decreto, tá bom? Isso é, portanto, a fase declaratória. Pablo, e a fase executória? O que é que vai ser essa danada? Na fase executória, pessoal, basicamente vai pagar o dinheiro, tá certo? E ingressar no bem, né? E o bem vai se tornar um bem público. Detalhe interessantíssimo aqui. Quem é que pode atuar na fase executória? Quem é que pode promover a fase executória? A resposta no primeiro momento parece óbvia, né? O poder público, município, estado, Distrito Federal e União, tá certo? Apenas município, estado, Distrito Federal e União? Não. A administração indireta também pode. Então, uma autarquia pode, um consórcio público pode, ou até mesmo um concessionário, tá certo? Até mesmo alguém que tem uma concessão. Isso aconteceu em São Paulo, né? Em outros lugares também, mas se eu não me engano, o leading case foi de São Paulo. Isso gerou ações na justiça, tá certo? Por quê? Porque era uma desapropriação de terrenos, né, marginais para duplicação de uma via lá. E aí a administração realizou a fase declaratória e na fase executória mandou para a empresa que ganhou a concessão lá para fazer a obra dizer, vai, resolve isso aí. Tá certo? E aí as pessoas começaram a questionar. Poxa, mas isso é uma empresa, não pode fazer isso e tal. Tá, o que é que ficou assentado, né, judicialmente? Isso já foi até questão de concurso também e questão de prova minha também. Que na fase executória o concessionário pode atuar, tá certo? Ele pode promover a fase executória, tá bom? Então, quem é que pode? Né? Administração direta, administração indireta e concessionários, tá bom? Quem tem uma concessão. Que mais? Essa fase, pessoal, a fase executória, ela pode ser com acordo. Então, poder público, vou desapropriar. Você, ótimo, joia, já queria vender mesmo. O valor é esse, bacana, massa, era esse valor que eu queria. Você recebe, o bem se torna um bem público e tudo certo, tudo tranquilo, tá certo? Então, se tiver acordo, né, nós temos a chamada via administrativa. Tudo se resolve administrativamente. Se não tiver acordo, tá certo? Se você não concordar com aquilo, a única coisa que você precisa fazer é não retirar o dinheiro, tá certo? Não pegar o dinheiro. Se você não pega o dinheiro, aí nós temos a via judicial. Nós temos a ação de desapropriação que vai ser proposta por quem está desapropriando. Então, se você, sei lá, não concorda com o valor, você não precisa nem processar, tá certo? Quem tem que mover a ação de desapropriação é o ente que está desapropriando, tá bom? Então, se não tem acordo, vai ter ação de desapropriação proposta pelo ente desapropriante, o ente que está te desapropriando, certo? Nessa ação de desapropriação, pessoal, o seu direito de defesa, ele é um pouco restrito, tá certo? O que é que você vai poder alegar na contestação dessa ação de desapropriação? Basicamente, vícios processuais, sei lá, litispendência, coisa julgada que exista sobre o assunto, alguma coisa assim, tá certo? E no mérito, você vai poder questionar o valor da indenização e direito de extensão. E aqui é muito importante, pessoal, porque muita gente, inclusive bons professores, dizem, você só pode questionar o valor da indenização. Não, direito de extensão também é muito importante. Às vezes, o seu imóvel está sendo desapropriado, e o poder público pode desapropriar no todo ou em parte, né? E ele está sendo parcialmente desapropriado, e aquela parte que está sendo desapropriada, o valor está sendo justo, é o valor de mercado, tudo certo, tudo bacana, tudo tranquilo, tá certo? Você ainda está recebendo, sei lá, lucros cessantes, outras questões. Mas o pedaço que está sobrando para você é inútil. O pedaço que está sobrando para você não presta, não serve para nada. Então imagina o seguinte,
poder público está desapropriando tua casa. Tá certo? Quer desapropriar a casa toda. Deixa só um pedacinho lá pequenininho, que era a casinha do cachorro. Ah, tá cheirando a cocô de cachorro, não quero. Veja, tá, não quer desapropriar tudo, não desapropria. Agora, quando tu for me pagar, tu me paga também o direito de extensão. Tu me paga o valor do imóvel todo. Porque esse pedaço que está sobrando para mim é inútil. Então, se o pedaço que sobra para o particular é inútil, se ele não tem como ter acesso, se é, enfim, o particular pode reivindicar o direito de extensão. Tá certo? Então, guardem isso. Direito de extensão também pode ser arguído na contestação da ação de desapropriação. Tá bom? Isso é, portanto, a nossa ação de desapropriação. Observações importantes, pessoal. Pode haver a declaração de urgência, né, com validade de 120 dias. Nesse caso, é depositado o valor em controverso. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que a administração pública está desapropriando tua casa e ela está querendo te pagar 1 milhão e você não quer. Não, é muito dinheiro, eu só quero 500 mil, tá certo? Esses 500 mil são o valor em controverso, né? Vocês estão questionando só os outros 500. Esses aqui vocês concordam que vale, tá certo? Então é depositado o valor em controverso e acontece a emissão provisória na posse por parte de quem está desapropriando, do ente desapropriante, tá certo? O particular, nesse caso, pode levantar 80% do valor, né? Isso está, salvo engano, no artigo 33 da lei. E é assim que funciona. Pode haver essa declaração de urgência, depósito do valor em controverso, né? O valor sobre o qual vocês não divergem, e você pode levantar 80% desse valor. Não levante tudo não, se você levantar tudo, você está aceitando e fica por aquilo mesmo, tá certo? Tá, então, isso é a declaração de urgência. Indenização justa é outra dúvida muito comum, vocês me perguntam muito, Pablo, o que é indenização justa? Indenização justa, pessoal, ela vai compreender o valor do bem, tá certo? O que de fato vale, valor de mercado daquele negócio, tá bom? Ressarcimento por prejuízos, então se você teve lucro cessante, alguma coisa assim, isso entra no valor também, tá certo? Então indenização justa não é só, sei lá, o valor do metro quadrado, não, é o valor do bem, tá certo? O valor de mercado do bem, mais o ressarcimento pelos prejuízos que você comprove que você está tendo, tá bom? E a sentença na ação de desapropriação, ela é uma forma de aquisição originária da propriedade, né? Então é uma forma de aquisição originária de um bem público, tá bom? Certo, com isso fechamos desapropriação, ficam essas 4 questõezinhas para estudo. Primeiro, é possível questionar desapropriação em ação autônoma num outro processo? Questão interessantíssima, descubram, tá certo? Segunda, a licença para construir permanece vigente após a declaração de utilidade pública ou interesse social? Também questão interessante. Terceira, se o bem tiver dado em garantia de algum crédito, por exemplo, hipoteca, o que acontece? Então imagina o seguinte, você tem sua casa, tá certo? Você foi na Caixa Econômica Federal e hipotecou sua casa, tá certo? E aí o poder público agora quer desapropriar. O que acontece? Isso é possível? O que vai acontecer? O que vai ser feita a indenização? Também é uma questão interessante, tá certo? E essas coisas às vezes acontecem na prática. E a quarta, em que consistem? Desapropriação indireta, direito de extensão já falamos, né? Eu nem devia ter falado então. Desapropriação por zona e retrocessão, tá certo? Então descubram aí em que consiste desapropriação indireta, desapropriação por zona e retrocessão. Bom, é isso, pessoal. Essa é a nossa videoaula de hoje. Espero sinceramente que vocês estejam gostando de intervenção do Estado na propriedade. Estamos chegando ao fim do semestre, né? Aí aos trancos e barrancos, pandemia, essa coisa toda. Mas estamos chegando ao final. Eu espero sinceramente que estejam gostando. E como sempre, beijo no coração de vocês e bora arrochar o nó aí estudando bom danado.